Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, quarta-feira, 28 de março de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje vamos agradecer a Deus pela vida dos pastores, minha gente. Ei, pastores queridos e amados, que completam hoje mais um ano de vida. Hoje é um dia muito especial. Todo dia nós temos aqui o privilégio de anunciar, de compartilhar os aniversariantes do dia, pastores, pastoras, servos de Deus que lideram a nossa vida espiritual. Tomando aqui pra gente, olha, 96803-8319. E aí nós vamos parabenizar. Você pode mandar os aniversariantes de amanhã, do mês que vem, enfim, do ano inteiro que nós vamos aqui organizando. A Fabiane Valadão tem a responsabilidade de organizar uma planilha com nomes de todos os dias. Quem faz aniversário sexta, aliás, quem faz aniversário sábado, nós comemoramos na sexta. Quem faz aniversário no domingo, nós comemoramos na segunda. Então pode mandar pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, recebemos com carinho aqui 4 ilustres debatedores no programa de hoje: o pastor Luiz Suete, o reverendo Luiz Fernando de Oliveira, a pastora Elaine Cruz e o pastor Ricardo Pinudo, todos os 4 já aqui apostos do nosso estúdio da 93 FM. Vou começar com o tema 01, minha gente. Vejo muita gente que usa seus líderes como um guru. Eu nem sei o que é isso. Vou pedir a pastora Elaine para explicar pra gente o que é guru, rapaz. Tem hora que aparece um significado, eu logo penso naquele indiano, aquele camarada sentado, enfim, vamos ver. Pessoas que não tomam decisão nenhuma sozinhas, ficam pensando se isso é saudável ou se eu me tornei muito independente do ponto de vista espiritual. Até que ponto devemos depender da ajuda de nossos líderes espirituais? Buscar uma segunda opinião não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? Como honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Vamos começar com a definição. Pastor Elaine Cruz, muito bom dia, nossa menina da mesa. Guru, o que é isso, hein, pastor Elaine? Bom dia. Desculpem, a todos os debatedores, a todos os nossos ouvintes. Quando a gente fala de guru, de uma forma bastante usual, é aquela pessoa que dirige a vida do outro, que dá orientações. Algumas pessoas elegem como guru e a gente, claro que a imagem, né, traz um pouquinho dessa questão dessa figura indiana, mas na verdade são pessoas que gostam de controlar a vida de outras pessoas e para quem algumas pessoas dão este poder, né, de orientar a vida e de controlar a vida no sentido de ter que fazer só aquilo que aquela pessoa determina. Isso é muito diferente, graças a Deus, de um Deus que a gente tem, né, que deu pra gente, que é Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, que dá o plano para a vida da gente, que dirige a vida da gente se a gente quiser, mas de maneira alguma força a gente a fazer nada que a gente não queira, porque dá pra gente também o livre-arbítrio da gente escolher. Então tem gente que gosta de ser o guru.
Tem gente que isso dá poder. Dominar a vida de outras pessoas é um dos maiores poderes que um ser humano pode ter. Deus deu poder para o homem para dominar sobre a natureza, sobre as coisas criadas, mas jamais deu poder para dominar sobre outro homem. Então, este tem poder gente só que pertence gosta. a Deus. Tem gente que gosta. Olha aí. Como gosta? Queridos debatedores, os meninos da mesa, quem vai cantar primeiro? O senhor vai cantar? Vou cantar. Ah, tá bom, bem-vindo. Vou cantar. Vai cantar qual música? A graça de Jesus jamais me faltará. Maravilha, gostei. No final a gente vai fazer o coro. Fui lá longe, No final vamos fazer o coro. A graça de Jesus jamais me faltará. Gostei. E aí, pastor Luiz Fernando? Bom dia a todos, JR, companheiros de mesa, você que nos ouve nesta manhã. É um tema bastante sugestivo e importante, considerando que sai do nível da mentoria. Né? Ultrapassa o limite da mentoria, chegando o guru tem aquela impressão de possessão do outro, da outra, e isso é muito ruim, é traumático, é maldoso, geralmente termina em coisas ruins, como a gente pode observar em todos os entendimentos, sempre foi assim. Esse domínio e o desejo do poder é lamentável. Não tira o mérito e a importância dos conselhos. Entretanto, a pessoa ter o domínio sobre o outro, sobre a outra, é perigoso. Eu quero continuar ouvindo aqui os pastores, Luiz Suete, Ricardo Pinudo. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Essa questão de influenciar no sentido de dominar as ações, o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer, e a nível de comportamento, isso aí, como já foi posicionado aqui, é uma coisa muito perigosa. A história já nos prova consequências trágicas desse tipo de digamos, influência, que já fez com que pessoas cegamente tomassem decisões, até atentando contra a sua própria vida. Mas eu quero aqui também alertar o ouvinte que isso não se trata, essa expressão guru, em relação a discipulado, em relação a você buscar um aconselhamento num momento de dificuldade que você possa estar enfrentando, porque às vezes uma pessoa de fora consegue ter uma visão direcionada por Deus que pode apontar um caminho, porém a decisão final sempre será da pessoa, nunca será algo imposto no sentido de querer dominar. Pastor Ricardo Pinudo. O que fica bem claro, a gente precisa, e já estamos fazendo isso, separar uma coisa da outra. A questão do, aproveitar o gatilho do guru, que já falamos, né, já foi falado sobre a questão da origem e da coerência de algumas religiões. Então, algumas religiões que trabalham com isso, né, a questão do karma, a questão das reencarnações, a questão da liderança, esse líder espiritual que algumas religiões optam, que determina até o futuro e passo a passo da vida da pessoa, porque esse liderado entende que esse líder ele tem essa autonomia total sobre sua vida e a diretriz da sua vida. O que a Bíblia nos direciona, o que a gente como cristãos, ou como evangélico, como a nomenclatura que você queira usar, como protestante, a gente não entende dessa forma. A gente entende que Deus é o nosso líder, Deus nos dirige, porém Deus usa algumas pessoas que nos orientam e nos levanta como orientadores para nós mostrarmos as alternativas, mostrar o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso aqui e você tem isso aqui. E a minha experiência diz que você, indo por aqui, você não vai se dar bem. Então existem as orientações. E isso perpassa, isso vai muito distante, que alguns segmentos, até entre nós, tentam colocar, estabilizar, decretar a questão do líder ou do guru gospel, como algumas pessoas chamam, do cara que tem a representatividade de Deus 100% certa e que vai dizer o que ele vai fazer, o que ele vai dizer, então, o que ele vai existem pessoas, a pergunta inicial existem pessoas que gostam disso. Então nós já vimos, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ser e tem gente que gosta de ter.
né? Os que são e os que querem ter aí a orientação de alguém. Ter a orientação é ótimo, né? Buscar orientação, aconselhamento, na multidão de conselheiros há sabedoria, enfim, a Bíblia nos traz isso, mas isso não quer dizer que o indivíduo pode trazer para a vida dele esse tipo de responsabilidade. É claro que é diferente, por exemplo, se você está discipulando alguém, você está fazendo um discipulado. A pergunta é, que discipulado é esse aí? Certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que leva um outro indivíduo a beber e está discipulando o cara. Está discipulando, está fazendo o cara dele, fazendo do cara um discípulo dele. Sim. Os cristãos aprenderam a fazer discípulo de Jesus. Sim. Eu pergunto a vocês, tem diferença entre fazer discípulos meus e fazer discípulos de Jesus? E qual a diferença? Completamente. Muita. Eu lido com duas questões, né? Como psicóloga e como pastora. E nas duas situações, há pessoas que às vezes têm medo de procurar um psicólogo e dizer, vou lá, a pessoa vai mandar na minha vida. A gente não faz isso. Você vai mostrando as escolhas que essa pessoa está tomando, você mostra para a pessoa quais são os caminhos, quais são as intenções, o que está por trás, às vezes, de algumas ações, ajuda ela a tomar algumas decisões, mas a gente não direciona. A grande diferença do psicólogo para o pastor é que nós temos nós temos a Bíblia, e a Bíblia é para a gente a referência. O que Jesus falou, os ensinos de Jesus, os mandamentos, os princípios de Deus, aquilo que Deus estabelece como o que é regra, o que é absoluto a nível de comportamento, de ações. Então, quando a gente lida com a Bíblia, e aí nós, pastores, lidamos com a Bíblia, não é o que eu acho, é o que a Bíblia acha. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia pensa. Não é o que eu digo, é o que Deus diz, é o que Deus direciona. Nessa situação, o que é que a Bíblia relata? Nessa situação, qual é o conselho de Deus? Mais do que o conselho de Deus, qual é a direção de Deus? E essa é a grande diferença. Quando uma pessoa procura um pastor, nem vou citar a questão de líder religioso, mas procura um pastor que se fundamenta na Bíblia, um pastor que ela conhece, que ela vê a vida, que ela é o seu pastor, é aquela pessoa com quem ela está no cotidiano, que ela aprende a admirar, sabe da seriedade com que ele tem a Bíblia, ela sabe que vai ouvir um conselho de acordo com a palavra de Deus. Se vai seguir ou não, é uma decisão pessoal. Agora, a Bíblia traz indicações para tudo. Então, problemas financeiros de casais, o que quer que seja. A diferença é essa. É o discípulo de Cristo, o discipulado fundamentado em Cristo, ele leva o indivíduo a Jesus. Sim. E o outro traz o indivíduo para mim. Exatamente. Cria uma dependência dele comigo, então eu crio com ele um relacionamento que pode ser ótimo, maravilhoso, os conselhos podem ser extraordinários, mas a pessoa acaba dependente daquele indivíduo que está ali, homem ou mulher. De Deus. Por exemplo, uma ouvinte conta, e aí eu queria que vocês ajudassem. Ela diz, eu não costumo tomar muitas decisões assim sozinha. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela me orienta, claro, sempre que eu pergunto, porque eu acho que ela é muito assim espiritualizada, é a expressão que ela utiliza. Vamos continuar lendo aqui. Sempre me dá bons conselhos e sempre me ajudou. Não acho que seja assim um guru, mas sim uma enviada de Deus que é usada para me orientar. Sempre que vai me aconselhar, ela abre a Bíblia e diz na palavra o que eu perguntei. Diz aqui a nossa ouvinte, que tipo de processo é esse que aqui está? JR, deixa eu pontuar duas coisas. Primeiro, um texto bíblico em cima desse fato que você narrou. Provérbios 15, 22, versículo 22, diz que onde não há conselho, fracassam os projetos. Segundo, é preciso que também faça uma avaliação, não é só do guru, que se tem guru é porque tem os dependentes dele. Claro. E aí é uma situação que é uma linha tênue. No caso que você acabou de citar dessa moça, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso não, porque ela mostra equilíbrio, mostra coerência, e a outra pessoa que dá o conselho usa a referência bíblica. É claro que também tem que ter limites, os parâmetros têm que ser sempre balizados através da palavra. Essa pessoa tem que ser membro de uma igreja, tem que ter também um líder espiritual como um pastor, tem que ser alguém tem que estar debaixo da autoridade. Isso, debaixo de uma autoridade espiritual, alguém Sobretudo. Que você, ao longo do cotidiano, você veja na igreja, você veja o testemunho. São coisas importantes, né? Senão a gente procura o pastor da igreja ou pessoas que a gente sabe que dentro daquele departamento de adolescentes, ou um líder de jovens, ou alguém que realmente trabalhe junto com o pastor, que vai poder orientar. É importante também observar a quem a gente vai pedir conselho. O que acontece também, de repente, algumas pessoas usam
algumas passagens, como por exemplo, Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Existe o nosso toque pessoal, né? Existe o perfil do líder, né? Os vários líderes da Bíblia tiveram aqueles seus alunos. Discípulo significa alunos, mas sempre fazendo referência ao Senhor, sempre dizendo, como por exemplo Paulo fez, exatamente, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro e João disse ao paralítico lá em Atos 3, olhe para nós. Ele não está dizendo me siga humanamente, ele está dizendo olhe o meu exemplo, quem eu era e quem eu sou, em nome de Jesus levanta e anda. Então sempre existe o nosso ponto, existem as pessoas que andam conosco, que às vezes pegam um pouco do nosso perfil, como nós fomos alunos, um pouco do nosso professor, mas sempre o líder ele aponta para Jesus. O meu aluno, o meu entre aspas discípulo, não é meu, é de Jesus, que Jesus me outorgou a discipulá-lo. Assim como o pastor não tem ovelha. Com certeza. Com certeza. Se o pastor tiver ovelha, eu estou preocupado com ele, porque a ovelha é de Jesus, né? Nós estamos pastoreando aqui, o aprisco é dele, as ovelhas pertencem a ele, a responsabilidade é nossa, enquanto pastoreio, nós prestamos contas a quem? Sim. Rapaz, esse negócio de ser pastor, a pessoa acha que é frufru, hein? Quando a igreja é a noiva, né? Eu vi uma coisa muito interessante. A igreja é a noiva. Quando o pastor, ele quer usufruir dessa noiva, ele comete um adultério espiritual. Rapaz. Então, a noiva é de Cristo. Dentro ainda do posicionamento da ouvinte, existem pessoas também que gostam de viver uma dependência porque não dá trabalho. Veja a forma com que ela coloca. Eu tenho uma pessoa, quando eu tenho uma situação eu procuro, e ela pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e me orienta. Será que se eu de repente não fosse um leitor ou uma leitora, né, de acordo com onde se encaixa em relação a ouvintes, eu não alcançaria essas respostas por mim mesmo? Ao eu ter a iniciativa de passar a examinar as escrituras, a consultar a palavra de Deus, já que toda vez que eu procuro essa pessoa que eu tenho como referencial, ela com sabedoria, e graças a Deus por isso, pega a Bíblia e me aponta o caminho, em outras palavras, qual é a mensagem que ela está deixando? Olha aqui, ó, você tem a resposta. Esse é o caminho. Basta você passar a procurar. Só que nós temos de sempre querer que as pessoas cresçam. Que as pessoas cresçam. Quando você faz um discipulado, ou como está sendo sabiamente pontuado aqui na mesa, sobre você ganhar as pessoas para Cristo, qual é o nosso propósito? O nosso propósito não é formar pessoas dependentes. O nosso propósito é, assim como um pai se alegra com o filho, assim como o Senhor Jesus disse aos discípulos, coisas maiores vocês farão. Nós nos alegramos com o crescimento. Nós queremos que as pessoas cresçam, que as pessoas rompam, que as pessoas superem as suas limitações, superem seus problemas. Então não há nada de mal em procurar um aconselhamento. Estamos aqui todos absolutamente uníssonos aqui, dizendo que aconselhamento é uma bênção, todos nós buscamos, pastores buscam conselheiros também, porque eles precisam também de orientação o tempo inteiro. A diferença está sendo colocada aqui, essa dependência e essa figura que parece acima do bem e do mal, uma pessoa que não erra, e uma pessoa que parece ter assim, uma influência maior do que o pastor precisa ter. Exatamente. Correto? É isso? Sim, exatamente isso. Então, quer dizer, o que vai desandar o carro aqui é quando o negócio vai além. É aquela pessoa que já quer definir se a pessoa compra um Opala ou um diplomata. Sim. O que vocês acham? JR, até dá O que vocês acham? Não, o Opala ou o diplomata? Exatamente. Não, quero saber a opinião. Nenhum dos dois, né? Porque eu estou na dúvida, eu preciso de um guru, entendeu? Eu estou na dúvida, fiquei na dúvida aqui. Compro esse, mas é isso que nós estamos falando, entendeu? Pastor, o líder é o seguinte, olha, eu vou ou eu fico? Aí o guru fala assim, peraí, fica. Aí o cara fica. E é um domínio. É um controle. Então, já tenho até dois exemplos que acontecem muito assim, no meio do futebol, dos atletas, acontece muito isso, infelizmente. E até porque eles estão sempre mudando sintonia, contrato, clube, proposta, então tá sempre nisso. E infelizmente acontece volta e meia ter essa situação. Mas tipo, rescinde aqui e assina ali, mas do nada, entendeu? E a questão de casamento,
A questão de comprar uma casa. Não compra lá, compra aqui. Você tá entendendo? Então, coisas que influenciam como diretamente, são coisas determinantes que influenciam diretamente em casamento. Alguns não saem de casa se não consultar. Isso é doentio, isso adoece. Aí a gente tem pessoas que já são dependentes, que já foram criadas, sempre dependentes de outras pessoas, não foram estimuladas a tomar decisões, não foram estimuladas a escolher. Pessoas que preferem que o outro escolha por elas, porque aí se der alguma coisa errada, a culpa é do outro e não é minha. Né? A decisão não foi minha, eu transfiro a decisão para o outro, ou transfiro a responsabilidade para o outro, e aí junto com alguém que gosta de dominar, né? Se a gente gosta de dominar para que o discípulo seja nosso, nós já estamos errados, seja quem for, né? Especialmente se a gente está falando de líderes evangélicos, para a gente fechar aqui. Agora, é importante sim, volto a dizer, como já foi dito aqui, o conselho, o apoio, o gabinete, a busca, claro que isso tudo é importante. Agora, existem decisões que nós tomamos e sempre seremos responsáveis pelas nossas decisões. Então, é importante que a gente entenda decisões sérias, que a Bíblia estabelece, né? Questões que, às vezes, uma pessoa tem dúvida, é nova da fé, vai buscar uma ajuda. Agora, um crente maduro não é um crente dependente. Um crente maduro vai saber a quem procurar. Então, maturidade a gente adquire ouvindo a palavra, lendo a palavra, firme com Deus, dependente de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que produz a liberdade. Então tem que conhecer. Eu não posso estar perto de quem conhece. Estar perto de quem conhece não resolve. Eu tenho que conhecer. Grandes líderes promovem o amadurecimento dos seus liderados. O aconselhamento é fundamental, é importante para a vida, mas é necessário que todos nós venhamos aprender a tomar decisões. E um problema, ouvinte, que se cria a partir dessa dependência é que a pessoa fica com a porta aberta para manipulações. Exatamente. Os manipuladores estão aí por todos os lugares, né? Tem gente que vai dizer, olha, eu conheço uma pessoa que é manipuladora, mas estou falando de coisa light. Agora, existe a manipulação real que é capaz de dominar a mente de um indivíduo para que ele faça coisas absurdas. Com certeza. Por exemplo, para a gente citar isso aqui como exemplo, um assunto desta semana, tô lendo aqui o jornal El País, dizendo que o senhor Keiti Raniere, ele é o líder de um grupo. Vejam bem, queridos, vou descrever isso aqui para o ouvinte que está acompanhando. O camarada é líder de um grupo, chama Nexium. Ele foi deportado por autoridades mexicanas para os Estados Unidos. Ele morava numa residência luxuosíssima, numa área nobre, em Puerto Vallarta. O chefe da suposta organização de autoajuda era procurado pelas autoridades norte-americanas pelos crimes de, escutem bem, tráfico de escravas e formação de quadrilha para a prática de trabalhos forçados. Há alguns meses, o jornal The New York Times revelou que algumas mulheres foram forçadas a fazer sexo e marcadas como gado com as iniciais desse indivíduo, Keiti Raniere. Ele foi detido no final de semana neste balneário do oeste mexicano e condenado a 15 anos de prisão. Então, vejam, ele atraía pessoas e as matérias dão conta que eram pessoas de alta classe. Sim. Atraía as pessoas e elas se tornavam escravas para trabalhos forçados e escravas sexuais dele, e com isso ele montou um grupo. Então as pessoas queriam ser parte do grupo dele porque ele estava ali com essa disposição. Então ele tinha, 15 mulheres à disposição dele, era um harém. E isso tudo fruto de manipulação. As mulheres não eram pagas, elas se tornavam escravas, mas o começo do processo todo é um domínio mental que é estabelecido na vida de uma pessoa que você pressupõe que ela pelo menos tem amor à sua vida e à liberdade. Como explicar esse tipo de abertura que algumas pessoas dão? E o ouvinte está acompanhando, sabe, você deve conhecer alguma história, não como essa aqui, mas alguma história assim, eu lembro de uma pessoa que ela entrou na minha vida, ou entrou na vida de alguém que eu conheço, e a pessoa mudou completamente, a pessoa ficou diferente, tudo que a pessoa falava, o outro obedecia, te tornou um domínio. Já acompanhou isso, ouvinte? Tá lembrado disso? Como é que isso acontece? Sempre que a Bíblia fala sobre sobriedade, sobre maturidade, sobre entendimento, a Bíblia está contrapondo uma questão que é muito séria, que é o que a gente chama de fragilidade emocional. Uma pessoa frágil emocionalmente, uma pessoa pode ter dinheiro,
pode ter beleza, pode ter riqueza, pode ter estudo, mas se ela emocionalmente for frágil, for uma pessoa fácil de ser levada por uma boa palavrinha, uma pessoa às vezes muito carente, essa pessoa pode se tornar vítima de uma situação dessa. Eu não estou falando só de mulher, não, estou falando de homens também, não é? Então, a fragilidade emocional, ela muitas vezes começa na infância, ou às vezes fruto de uma decepção que uma pessoa tenha, e aí naquele momento que aquela pessoa está frágil, uma pessoa dessa chega fazendo promessa, chega dizendo eu te amo, e aí o discurso vai sendo diferente da prática, e quando essa pessoa percebe, ela já está sendo dominada emocionalmente, né? E dominada emocionalmente significa que a razão dela deixa de funcionar na sua plenitude, ela deixa de ter o controle. Então, uma pessoa dessa, ela tem alguns momentos de lucidez onde ela pensa, o que eu estou fazendo? Mas a força do outro é tão grande e é assustador como um ser humano pode fazer isso. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo histórico que é a questão do nazismo, né? Quando você vê a quantidade de pessoas que acreditavam naquilo, que era importante eliminar, que era importante matar judeus, que era importante matar evangélicos. Então, a gente vê a força que dominou uma nação inteira. Eu quero trazer e é forte isso, porque isso permanece. Eu quero trazer essa implicação para o texto bíblico. Sim. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Ele diz, olha, quem anda no Espírito não se submete aos prazeres e às conveniências da carne. Nesta direção, se uma pessoa não está vivendo no Espírito, ela está se entregando aos prazeres da carne. O emocional já está fragilizado, vai ser uma presa fácil para qualquer pessoa. Mas às vezes não há nem prazer, às vezes há sofrimento, a dor, a manipulação, assim, é a carne mas é que a funciona. fraqueza emocional que faz com que a pessoa se submeta a isso. Pastor, essa disputa não é entre a carne e o espírito, elas militam entre si para que possa estar tendo a superioridade sobre alguma coisa, e é a alma, que é o centro das emoções, vamos entrar nesse nível, e aí traz esse prejuízo muito grande, porque já está fragilizada emocionalmente, quer dizer, a alma ela fica uma presa fácil para quem estiver agindo esse dentro que é desse o contexto. Grande perigo, a pessoa tem uma mente frágil, né? Que é manipulada e veja, não é só do ponto de vista religioso. Não. Do ponto de vista religioso existe, esse camarada era uma questão de sexualidade, outras pessoas são para o crime. O fato é que existem pessoas que têm uma habilidade de domínio sobre os outros. E existem pessoas que estão doidinhas para serem dominadas. O JR, sem perceber ou percebendo, tocou no ponto que eu ia mencionar. Ele citou ali uma palavrinha, crime. A gente que está de fora, que está, entre aspas, na nossa razão, no nosso equilíbrio, a gente olha como uma aberração, fala assim, mas como é que pode alguém ser dominado até este ponto? Porque nós somos de fora, nós somos, graças a Deus, livres desse domínio. Mas a pessoa, libertos, mas a pessoa que está sobre essa influência é uma coisa tão demoníaca que cega. Quando eu falei a palavra crime, às vezes, por exemplo, nós vemos pessoas caírem num golpe que a gente fica assim, pô, mas como que fulano foi tolo ou bobo a ponto de acreditar nessa história? Mas o poder de persuasão de quem já tinha a malícia, de quem domina a técnica, de quem sabe os pontos da alma, sabe chegar lá com o argumento certo. E a Bíblia ainda usa uma expressão que é encantamento. Existem algumas pessoas que chegam e que o outro fica encantado pelo discurso, encantado pela forma, né? E esse encantamento é muito perigoso quando se trata de pessoa para pessoa. Ouvinte do Engenho Novo acompanhando a gente, pergunta, ele informou, olha, alguns crentes têm recorrido aos coaches que têm funcionado como gurus. Verdade. Eu pergunto aos queridos debatedores, existe uma relação entre coach e guru ou são coisas bem diferentes?
Coach, na realidade, é uma formação. Eu Treinamento, fiz curso de coach, não é uma... O coaching em si, a ciência do coaching, ou a prática do coaching em si, não é algo que é complicatório. Agora, há muitos coaches que estão funcionando como guru e há muitas pessoas que estão indo e só direcionando a sua vida em cima do que aquela pessoa fala. E aí a pessoa se coloca na situação de quem é discípulo daquela pessoa, faz só o que aquela pessoa direciona em qualquer área da vida, seja na área do comércio, seja na área do trabalho, profissional, pessoal, o que quer que seja. Então, pode sim funcionar como um guru. Não é para funcionar como guru, é para funcionar como alguém que aponta alguns caminhos, estratégias, às vezes para empresas, para pessoas, mas pode funcionar desde que as pessoas O que acontece submetam. assim, volta e meia nós temos algumas palavras, né? Durante tem discipulado, usando o nosso vocabulário, né? Depois vem mentoria, tem a questão do pai na fé, tem a questão agora do coach. E você vê que, por exemplo, agora o coach, eu recebi vários convites, até algumas promoções me ofereceram e tal. É assim, tem tudo que o ensino não ocupa espaço, é importante. Mas essas nomenclaturas vão mudando. A grande questão é que, assim, trocando em miúdo, gente que nasceu para liderar e gente que nasceu para ser liderado. E nisso aí há muito abuso, nisso aí há muito atropelo, inclusive entre nós. Então essa influência de extremo, doentio, isso acontece em todos os segmentos e também conosco. E a gente tem que estar atento porque, infelizmente, o que o mundo dita, a cada tempo a mídia social, toda a televisão, todas as mídias vão influenciar para que você compre, para que você troque, para que você venda o teu carro e compre outro, para que você venda a tua casa e mude de apartamento, o local melhor. Então, as influências estão aí. Então as pessoas, nessa questão emocional, às vezes a pessoa está bem financeiramente, ela está até bem espiritualmente, mas emocionalmente ela está debilitada. Ouvinte contando, JR, meu guru é Jesus, eu consulto a ele e sigo como meu pastor, foi instituído por Deus. Tem pessoas que gostariam de transferir a sua culpa e a sua responsabilidade. Eu queria lembrar que é sempre bom a gente lembrar, né? Existem muitos bons livros aí que falam de Jesus como psicólogo, maior líder, administrador, mas Jesus é Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. A gente não pode deixar isso em segundo plano. Você pode dizer que ele é seu amigo, que ele você pode dizer um monte de coisas do seu relacionamento com ele, mas se ele não for Senhor e Salvador, nada mais vale. Verdade. Então isso é o princípio de todas as coisas estabelecido pelas Escrituras para nos ajudar a caminhar dentro daquilo que Deus nos fala. Uma ouvinte nossa, ela faz uma pergunta que pode parecer uma pergunta assim, vocês vão dizer assim, JR, o ouvinte vai falar assim, eu não acredito, mas eu quero que você acredite, porque eu vou ler para você. E pode parecer uma coisa assim, de respostas básicas, mas ela tem complexidades aqui. A pergunta da ouvinte é, pintar o cabelo de louro é pecado? Ok? Pode parecer simples, Sim. não é? Pode parecer simples, mas ela diz, eu me sinto culpada sendo uma das únicas loiras, mas não me sinto bem com o cabelo escuro. Então, na verdade, ela nasceu de cabelo escuro, não é isso, Sim, Elaine? ela é morena Não é e isso? tem o cabelo de louro. Agora, ao querer o cabelo louro, eu vou estar com o pecado da vaidade? Então, eu vou ampliar aqui, porque é o seguinte, primeiro que é a opinião sobre a cor do cabelo. A cor do cabelo, imagino eu, uma decisão do indivíduo. Sim, pessoal. E se ela é casada, é bom trocar uma ideia com o marido, porque às vezes o marido pode não, né? Não é sempre bom? Do louro, que Que é sempre louro. bom, Agora, sempre se ela bom. não tem Seu marido esposo, casou com a Mariana, afinal de casou com a contas, Mariana. pode se, ser eu- que ele goste mais. se ela não tem esposa, ela tem pai e mãe, que é bom também ouvir, independente da Sim. idade. Mas, pergunta número 1, é pecado pintar? Não, é Pintar o pecado. cabelo? Aliás, se não, todas nós mulheres, depois dos 45, 50 anos, todas teríamos cabelo branco. E a Mas se o cabelo vaidade continua aqui? preto, E se a continua vaidade? moreno, E aí a a gente vaidade? já está trabalhando. Jota, então, assim, a questão não está na tinta em si, dela for morena, ruiva ou loura. A questão é a intenção. O pecado, a gente tem que analisar muito no que tange a intenção da pessoa. Se a intenção dela for, ela sentir que como loura, ela aumenta e acelera essa questão da sexualidade, da sensualidade, e ela sente que ela é mais desejada, ela Aí. ganha piadinha na rua, isso pode levá-la a pecado. Uma coisa Tá interessante vendo como é que o assunto é mais complexo? Desdobramento. Paulo fala sobre pecados e embaraços. É interessante. E eu uso isso, que a gente usa muito isso no esporte. Existe o pecado
e existe o embaraço, que não necessariamente é o pecado, mas o embaraço vai te levar ao pecado, ao erro. Agora, então, se o cara quiser correr de kimono, uma maratona 42 quilômetros, ninguém vai impedir de correr, mas é o embaraço que vai lhe levar a um pecado, a um erro. Olha aqui, o ouvinte pergunta aqui, ele conta a história que ele e a esposa têm se aconselhado com uma pessoa e a esposa tem se aconselhado com uma amiga que não é cristã, mas elas são amigas de coração. E eu deixo para eles o Salmo 1º, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ouvinte, é 1:1, Salmo 1:1, dá uma lida. Isso aí. Então, esse é um problema grave, complexo, mas ele está aí. Reverendo Luiz, nós já nos conhecemos há quantos anos? Mais ou menos. Há uns 6 anos. Uns 6 anos. Pelo menos. É? O senhor acha que é só isso? Acho que é mais. Então, em sua homenagem. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus Você não sabe cantar, não? Vocês jamais aí? me faltará. Nem só o Luiz não sabe. Jamais me faltará. Suete sabe. Não vem com esse. Eloane sabe. Ricardo sabe, não? Eu tô com uma dúvida aqui. Por onde anda Denise, a cantora Denise? Você lembra? Tinha uma musiquinha chamada Não Sei O Que Será Tanta Alegria. Vou procurar. O nome dele é tão pequeno, é lindo, é verdade. Era uma musiquinha que cantava muito quando criança. Eu tava lembrando de... Não tinha Vaninha também? Sandrinha? Também. É tudo com Inha, né? Tudo Inha. Era um compacto verde. Isso. Não é isso? Um compacto verde. Nada é melhor, pastor Ricardo, que conhecer a história. Não necessariamente ter vivido a história. É isso, queridão. É isso. Ela cantava muito, essa menina. Essa da época do Orkut, né? Essa aqui. É antes do Orkut. Daqui a pouquinho. Não, esse aqui é de. Essa aqui é de 1976. A gravação nós estamos ouvindo aqui, ó. Teve que a simplicidade, instrumental lá embaixo, a voz lá em cima e ela com sotaque, ó. Bravo. Com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus. Por onde anda a Denise? Você sabe, ouvinte? Conta aí, que eu realmente não sei. Sabe alguma coisa não? Não sei. Hein? 76. Ela gravou em 76. É a gravação que tá aqui pela gravadora Bom Pastor. A graça de Jesus, o CD Cantemos Glória. Louvado seja o Senhor pela vida dessas meninas que cantaram e que abençoaram as nossas vidas durante tantos anos. Pra falar alguma coisa, a gente cantava um corinho, né? Cantava um corinho. E daqui a pouquinho o pastor Luiz Fernando vai cantar aqui ao final do programa, acompanhado por Elaine Cruz e Luiz Suete, esta canção extraordinária aqui, a graça de Jesus. Ouvinte, você conhece essa música, ouvinte? Então manda aqui pra mim pelo WhatsApp cantando, tá bom, ouvinte? Cantando a graça de Jesus. Não precisa cantar inteira, não. Escolhe uma partezinha aí da música. Então tem informação sobre isso. E a Denise, a informação. Não, porque é o seguinte, foi o que eu pedi, pastor Ricardo. Eu já pedi isso que o senhor tá falando aí. O senhor tava onde? O senhor saiu? O senhor foi no escritório? O senhor foi tomar um café? Mas é o seguinte, pro ouvinte, é porque são duas coisas diferentes. O áudio é para cantar. Se mandar um áudio contando a informação, a gente não vai conseguir ouvir. O áudio é para cantar e a informação sobre ela é por escrito, assim como a sua opinião no debate 93. Vou ver se o senhor tá animado, pastor Ricardo, a hora certa aí pro ouvinte. São exatamente 11 horas e 40 minutos. Repita! 11h40 no Rio de Janeiro. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Provavelmente você já saiba que a caravana de ônibus do ex-presidente Lula sofreu ataques aí a tiros, né? Dois dos ônibus que estavam acompanhando o presidente Lula, um deles inclusive é composto ali, ou sendo formado por jornalistas que estavam acompanhando. Ninguém foi ferido, mas algumas questões importantes precisam ser tratadas. A polarização na política brasileira chegou a um nível extremo. Estamos no nível da bala? É essa a ideia? Esse é o processo que nós estamos? Qual a sua opinião sobre esse assunto, né? E até perguntando para o nosso ouvinte, já participou de alguma discussão sobre políticos? Não é nem sobre política, sobre políticos, e percebeu que não havia condições de construir uma conversa assim sadia e equilibrada? É incrível o que está acontecendo hoje, né, na sociedade brasileira. A gente tem aqui do nosso lado alguém que lida com esporte. Eu vou ampliar esse negócio sem fugir do tema. Não é só na política.
hoje a falta de equilíbrio, de você Emocional. poder pontuar a sua opinião com equilíbrio, ouvir contrapontos. Hoje as pessoas elas querem impor as suas verdades a qualquer custo. Se construiu uma visão de sociedade que é branco contra negro, evangélicos contra não evangélicos, a questão da ricos e pobres, a questão hétero e o homossexualismo, homossexuais, ou seja, constrói um opostos, discurso e as pessoas estão acreditando todo nesse tempo discurso. querendo se degladiar. E no esporte isso acontece entre as torcidas também, as pessoas se matam só por causa de uma opinião contrária acerca do seu time de futebol ou da sua torcida. E é muito interessante pontuarmos isso. Temos que trazer de volta o equilíbrio. As pessoas, elas têm de tirar esse ódio, esse rancor que se construiu, em que as pessoas têm de impor a qualquer custo a sua verdade. A verdade é o seguinte, quanto mais doentes as pessoas estão intimamente, mais elas querem se impor externamente. Então, pessoas que agem dessa forma são pessoas que estão doentes, revoltadas, feridas, magoadas, não tratadas, mergulhadas às vezes nas suas próprias questões, escolhas erradas. Estão sempre rotulando pecados, os outros. isso. E aí é mais fácil eu querer colocar para fora aquilo que eu quero, como se resolvendo essas questões na paulada, como o pessoal diz, né, batendo e tudo mais, eu fosse resolver uma questão interna que não resolve, só piora. Então, o que a gente está vendo hoje é uma sociedade cada vez mais adoecida, não é? E que por qualquer coisa, claro que a gente está vivendo questões que são revoltantes na política, né? Que irritam qualquer pessoa, mas isso não jamais vai justificar o que a gente tem visto. Então, é uma sociedade adoecida e nesse seu adoecimento acaba maltratando os externos, achando que com isso, nessa imposição, vão resolver isso internamente e não vão. Pastora Elaine e ouvintes, eu entendo esse ponto de vista, mas percebo também que durante pelo menos 2 a 3 décadas, particularmente no Brasil, houve um discurso forte para que os valores sejam morais, sim, éticos e eu vou ousar dizer religiosos fossem descaracterizados, banalizados. Com isso, as pessoas perderam referência. Completamente. E ao perder referência, faz-se qualquer coisa. Mas por eu estou falando, exemplo, adoecem. quando chega nesse nível aqui, que eu particularmente não acredito que isso aconteceu, é o pastor Luiz Fernando de Oliveira, não acredito, para mim é um fake news, que faz parte do marketing político, da mídia, para provocar, manipular, para ficar para alguém ser vitimado, entende? Então é uma posição minha, não creio, porque ninguém viu a história, quando você faz uma pesquisa, ninguém ouviu barulho nenhum de nada, não atingiu ninguém, não fez nada. Então, para mim, isso é mais um fake news, e infelizmente, já é reincidente isso, infelizmente isso tem acontecido, tem sido uma retórica desses segmentos, é muito perigoso, como foi tratado, é muito perigoso, mas eu não acredito que tenha chegado a esse nível. Talvez Tiro, como o senhor disse, talvez possa não ter conseguido o registro, mas a gente já tem visto vídeos de registro de outras agressões, sim, ovo, né? Quando você fala, mas ovo é muito diferente de bala. Fisicamente sim, mas em termos da agressão não. Da agressão e da negativa, da rejeição, é a mesma coisa. Então o povo pegar um ovo e tacar no ônibus do candidato a presidente, fisicamente ele tem desdobramento, né? A perfuração ou o impacto, mas a rejeição desse povo você já consegue ver muito grande. No Rio de Janeiro, nós estamos num momento muito sensível. A questão dos nossos governantes, a questão dos governadores envolvidos em denúncias, né? Mas esse episódio foi em Santa Catarina. Não, sim, mas eu estou dizendo aqui, trazendo pra gente, né? Sim. Na questão do Rio, ele é um termômetro no São Paulo. Sim. E isso a questão até porque a intervenção no Rio, né? Então isso tudo tem a ver, isso tudo faz parte de um mover que está gerando na nossa insegurança através da segurança e assim, a igreja, o povo, nós precisamos estar muito atento
estarmos em oração, porque o Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro é algo muito, muito profundo e muito sério, a ponto de algumas mudanças, até mesmo na criminalidade, está tendo já impacto. Algumas mudanças que estão acontecendo a nível de criminalidade no Rio de Janeiro tem sido coisa muito séria. Não é à toa que a intervenção está no Rio. Nós precisamos estar orando, precisamos estar atentos na questão da violência, da criminalidade no Rio de Janeiro, porque a ponto assim, a gente não pode estar falando mais abertamente, mas eu faço muito trabalho em comunidades. Acabei de essa semana estarmos numa Vila Olímpica, projetos de comunidade, igrejas que nós vamos, implantações, e o que a gente ouve dentro das comunidades, o que está para acontecer, o que já está acontecendo, é uma coisa muito, muito grande, muito séria, e que nós, como povo de Deus, temos que estar muito atentos e vigilantes em oração. Porque o que o mal está maquinando para o Rio de Janeiro é algo muito sério e muito profundo. E a gente tem que orar pelos nossos líderes, né? O irmão lá da nossa igreja que assumiu agora, o irmão Vivaldo, que é membro da Igreja do Recreio, nós oramos por ele lá, os pastores, assumiu a questão da liderança da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Nós temos orado por outros governantes, porque a coisa é muito, muito séria e muito profunda. Mas é preciso sair do nível da oração. É preciso ir para a rua, é preciso mostrar a cara. A igreja está orando muito dentro de 4 paredes. A igreja precisa ter ousadia, o que tem faltado. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se a gente continuar dentro do saleiro, não vai adiantar de nada. E eu vou além ainda. Eu acho que a gente precisa voltar a construir, a partir da casa, a partir da igreja, a partir dos espaços, conceitos, valores, princípios, porque exatamente. Na verdade isso está adoecendo. E não é só no Brasil, é o mundo inteiro. Né? Quando a gente liga o noticiário, você vê no mundo inteiro, em todos os países. O terrorismo está aí para mostrar isso. Né? Gente jovem, adolescente. Então a gente está desvirtuando desde cedo, adoecendo desde cedo, e na realidade a gente sabe que para onde isso está levando. Né? É uma construção maligna, é uma construção, a gente pode falar do que for, mas a gente está vendo, nós enxergamos isso, toda uma construção satânica desestruturando países, famílias, sociedades, princípios, e aí a gente vai perdendo tudo. Certeza. Este assunto, ele está na nossa pauta porque ele fala de uma realidade de violência, realidade de política, realidade de extremos, em que nós caminhamos para uma polarização, ou seja, cada um está em um lado e está nesse lado mesmo e não admite que o outro esteja do outro lado. Isso é uma encrenca. Isso é uma encrenca. Ontem foi revelada a entrevista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Ele, numa entrevista, revelou que está sofrendo constantes e graves ameaças contra ele e contra a família. Sem querer criar nenhuma teoria, né? Para que todo mundo fique meio agitado com essa história, mas eu tenho que dar os nomes aos bois, né? O Teori Zavascki, que era o ministro que cuidava da Lava Jato, ele sofreu aquele acidente e faleceu. E agora o ministro Fachin, que é quem herdou essa enorme responsabilidade, também está aí sofrendo ameaça. Então, se isso é uma questão passageira, se isso é uma coincidência, se isso é uma coisa normal, os juízes todos sofrem isso, não me parece que os ministros do Supremo sofram esse tipo de coisa. Se nós falariam, se imagina o Gilmar Mendes, entendeu? Vossa Excelência, os dois lá discutindo, entendeu? Vossa Excelência, eles falariam, mas o que nós temos é essa realidade que aí está. Ou seja, chegamos no nível do extremo, neste nível da bala. Quem mora no interior sabe que isso no interior é normal. O cara matou do cara de política. Normal, acontece, infelizmente, isso é uma tristeza, mas é verdade, isso acontece. O outro lado é o seguinte, politicamente as coisas vão sendo ampliadas, e aí você começa a ter uma série de coisas, verdadeiras ou não, fake news ou não, a realidade que está aí é de agressividade, polarização, de gente que quer sair no tapa. E irmãos e amigos de longos anos que por causa de uma publicação no Facebook ou por causa de um bendito repassando no WhatsApp, romperam o relacionamento. Grupos que estavam lá até anteontem, harmoniosos, bonitinhos. Pai do Senhor, bom dia, bom dia. O pessoal gosta de mandar bom dia, né? É impressionante. Bom dia pra lá, bom dia pra cá e tal, bonitinho. De repente. Até meio-dia. Irmãos de igreja, né?
irmãos de igreja que caminham juntos, que congregam juntos, e às vezes por posicionamentos ou visões diferentes em relação a circunstâncias da vida ou a política, alguma coisa, de repente entram numa rota de colisão. Por quê? Porque essa cultura está sendo cultivada, embutida na mente das pessoas, para que haja essa questão dos opostos o tempo inteiro, né? Se você é de um lado, né? É esquerda, direita, né? Então você quer que mate. Se você não concorda comigo, você está contra mim, né? Se você não é por mim, então é todo mundo. Se você tem essa posição, então ninguém presta. E o tempo todo disseminando ódio, quando na verdade, né, o princípio para nós cristãos é o amor. Né? E não é só isso, ele diz, eu tô assim, mas você também tá. Quer dizer, não basta só ele, não. Ele quer apontar o outro. E já te rotulam. Mas e aí, quando a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo parecer, como é que eu vou ter o mesmo parecer se eu não consigo nem ouvir o que o outro está falando? Eu queria trazer essa questão quando você aponta a situação do ministro Fachin, porque eles mesmos precisam dar exemplo. E eles têm dado, lamentavelmente, é a maior representação de uma corte. Sim. Que deveria ser exemplo, guardiões da ética, do bom costume, da nossa Constituição. E na maioria das vezes que nós temos visto, parece que 2, 3 crianças discutindo em escola primária. Lamentavelmente, a ponto de um dizer que vai fechar, é melhor fechar o seu escritório da advocacia, aí o outro joga, você não representa, é um mau exemplo. Se é mau exemplo, por que está ali? Se é para ser um bom exemplo. Então fica muito ruim, e aí permite que outros, se eles estão assim se degladiando, eu também posso jogar a minha pérola em cima deles. Aí chega nesse nível da corte máxima ser ameaçada, e o homem se sentir prejudicado, e nem ele, a sua família, o que é mais grave. Então este assunto está aí, queridos e amados ouvintes, porque essa é uma realidade. Os ministros sofrem como nós sofremos todos os dias. Esse risco aqui nós sofremos o tempo inteiro. Mas aqui você tem um peso da representatividade, o ministro do Supremo Tribunal Federal julgando a Lava Jato. Então aí você pensa, assim, a quem interessa esse processo inteiro. Aí vira aquele negócio de doido, né? Todo mundo, a teoria da conspiração, o avião, como é que funcionou isso, como é que funcionou aquilo. A gente tem que avaliar, pensar, orar e trabalhar, né? Cada dia que passa, a gente lembra aqui na rádio a importância de você pregar o evangelho. Porque o que muda as pessoas é o evangelho. Isso aí. Não tem jeito, gente. O que muda um indivíduo é o evangelho de Jesus Cristo. E é tão bom quando nós podemos, pela graça de Deus, lembrar desse evangelho e trazê-lo para o coração do nosso povo todos os dias aqui na 93 FM. Amém. Nós temos vários testemunhos de conversões. Precisamos ampliar, gente. Precisamos ampliar, porque a mudança vem a partir da pregação do evangelho, e o evangelho é de Jesus, né? De Jesus. Você sabe que tem uma diferença enorme você evangelizar uma pessoa e você chamar uma pessoa para ir à igreja. Sabe por quê? Porque quando você chama a pessoa para ir à igreja, você chamou a pessoa para ir à igreja. É só isso. Mas chega lá o evangelho. Pode, mas tô falando você. Sua responsabilidade. Porque se você também pregar o evangelho e chamar a pessoa para a igreja, nós temos as duas coisas sendo feitas e maximiza a eficiência, ela é ampliada. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse processo tão complexo, tão difícil e tão sofrido que muita gente passa aqui pelo nosso querido e amado Brasil. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aos nossos ilustres debatedores, participantes do programa de hoje. Pastor Luiz Suete, um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, JR, uma honra, um prazer estar novamente participando aqui do Debate da Rádio 93. Quero mandar um abraço especial para o meu primo Joel Suete, da Igreja Luz do Mundo, ali em Padre Miguel, onde eu estarei hoje à noite ministrando uma palavra de fé. Vai ser uma bênção nós estarmos juntos. Um abraço para minha família espiritual em São João de Meriti, a Igreja Casa da Bênção, a qual eu estou como pastor, uma família que eu aprendi a amar, e a todos os pastores do estado do Rio de Janeiro e ao Conselho de Pastores de São João de Meriti. Reverendo Luiz Fernando, obrigado, um abraço.
Obrigado, JR, obrigado a essa rádio especial, abençoadora, mais uma vez dando a gente a oportunidade de ajudar os nossos ouvintes a elucidar e trilhar o caminho. Nós não queremos ser gurus, mas estamos à disposição para abençoar com conselhos. E é nessa direção que eu quero também mandar um abraço, primeiro para minha esposa amada, querida, esposa Vera, minha igreja amada, Metodista Central em Bangu, os amigos, pastor Márcio Pedrada está aqui comigo, me acompanhando, e o meu amigo Sebastião, pastor, que está assumindo a administração regional aqui no centro. Que Deus abençoe nessa nova caminhada, e um abraço ao Haroldo de Oliveira, que Deus abençoe. Pastor Ricardo Pinudo, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota. Eu quero parabenizar os aniversários da Deise Ferreira, lá de Bangu, amiga da nossa família. Deus abençoe você. Ela não é evangélica, mas tem ouvido a rádio e está ouvindo o debate hoje. Jota, obrigado, Deise. Deus abençoe você. Amém. Eu quero fazer uma convocação, não é só Tite que faz convocação. Convocação, estamos aí. Uma convocação no time que nós estamos montando. Nós vamos estar fazendo uma campanha evangelística na primeira fase da Copa do Mundo. Então, queremos algumas igrejas juntos. Nós vamos estar tendo um treinamento a partir do dia 6 de abril, lá na Igreja do Recreio. Então, você entra na página do Craques da Paz, você vai ter informação lá. Estamos montando, chamando para quem quiser fazer parte desse treinamento. Para jogar onde? E dessa campanha, jogar contra o diabo, né? Já primeira semana. Mas contra o diabo? Mais uma vez, como sempre. Não, mas é contra quem o jogo? Não, o jogo, montando uma equipe, nós vamos fazer um treinamento para que essas pessoas possam desenvolver o Ministério Esportivo nas suas igrejas. Ah, bom. E uma campanha evangelística, viu? Não, tem que explicar, ué. Tem que explicar o negócio, que eu tava pensando assim, quem são os outros 10? Tá contratando um time. Quem são os outros 10? Aí eu queria saber quem era o adversário, conforme o adversário vai. Quanto diabo? Bela Vila, vamos junto. Mas como é? Aí é para treinar o pessoal para ter Ministério Esportivo nas suas igrejas. Nessa primeira fase da Copa do Mundo, né? O Brasil vai jogar dia 17, dia 22, dia 27. Então a Copa do Mundo começa dia 15 de junho. Então nessa primeira fase nós vamos estar fazendo um trabalho evangelístico, onde cada igreja vai estar tentando alcançar a sua comunidade local. Então nós vamos ter um treinamento para que isso aconteça, e irmanados, vamos estar juntos e vamos caminhar juntos, várias igrejas juntas. Pastor Elaine Cruz, obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes, a todos os queridos do Ministério Fronteira, para minha filha que está assistindo a gente lá dos Estados Unidos, e para o meu marido, que faz aniversário agora no próximo sábado. Um grande beijo. Grande Álvaro, olha aí. Ele ensina pra gente obedecer a palavra. Toda vez que ele ensinava, meu coração transbordava. Prega o lelê, canta. Pastores aniversariantes do dia de hoje, aqui o pastor João Batista da Silva, da Primeira Igreja Batista Jardim da Posse, em Nova Iguaçu, a pastora Patrícia Tavares, da Igreja Semeando a Fé Church, em Campo Grande, em Big Field, o pastor Roberto Maciel, da Igreja Deus Restaurando Vidas, no Sapê, o pastor Paulo Menezes, da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras, em Aroeiras, pastor Rogério Rangel, da Assembleia de Deus, em Vila Pauline, pastora Lena Abel, da Igreja Pentecostal Tempo de Coleta, em Itaboraí. Quero agradecer esses queridos e amados ouvintes, pastores queridos, ao nosso carinho, a nossa homenagem a vocês que hoje completam mais um ano de vida. A nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue os abençoando, os guardando e os fortalecendo em todo o tempo. Nós queremos orar também carinhosamente pelo pastor Manassés Brito, pela sua pronta recuperação, assim como do pastor Carlos Bastos. Quem vai orar conosco é o pastor Ricardo Pinudo. Vamos apresentar todos esses temas diante de Deus, mas não vamos fugir daquela canção, pastor. O senhor achou que eu tinha esquecido, pastor? Só achou, né? O senhor achou que eu tinha esquecido, mas não esqueci não, nem eu, nem os ouvintes. Olha, escuta aqui os nossos ouvintes cantando. Eu estou impressionado com esse povo maravilhoso de Deus que canta sem parar. Essa aqui é a Denise. Numa pesquisa que a gente foi buscar, ela está aí com 50 e poucos anos. A última informação que eu consegui dela é que a Denise cantando botou um sobrenome, porque afinal de contas, na época que ela gravava, só botava o nome dela, estava excelente, né? Um único nome, né? Botou o sobrenome para ficar mais tranquilo. Ela sofreu um acidente grave, mas pelo que eu pude ler, foi recuperada e deve estar cantando por aí, salvo uma outra informação aí que possa surgir por parte dos nossos ouvintes. Mas o que fica para sempre é a canção, não é isso, reverendo? Vai lá. Ó. Eu canto noite e dia e noite sem parar.
com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Canta, ouvinte 93. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará o coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Beijos em todos, amo vocês. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. A graça de Jesus jamais me faltará. A graça de Jesus jamais me faltará. Eu canto dia e noite sem parar. A graça de Jesus jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Uau! Graça de Jesus jamais te faltará, jamais te faltará no coração. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca se cansar. A graça de Jesus jamais te faltará, jamais me faltará no coração. Amém. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu canto aleluia, aleluia sem parar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Que maravilha. Obrigado, os queridos e amados ouvintes cantando. Teve solo, teve dueto, teve opa, o que houve aqui? Entrou outra, é isso? Num ritmo mais acelerado, outro ritmo um pouco mais lento, enfim, a bênção de estarmos juntos como família é que a gente pode estar conversando aqui, o ouvinte está acompanhando a gente, mas juntos nós estamos adorando ao mesmo Amém. Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Amém. Que nos dá o privilégio de viver momentos especiais como esse. Nós vamos orar, vamos apresentar todos esses assuntos diante de Deus em oração, vamos apresentar os temas que nós conversamos hoje aqui, vamos lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Deus tem realizado, daquilo que Deus tem manifestado na vida do seu povo. Vamos orar pela paz no Rio, vamos orar pedindo a Deus que dê graça, Deus dê misericórdia aos nossos amados líderes, que Deus cubra de bênção aqueles que estão enfermos, orando pela cura dos enfermos, orando pelo consolo aos corações enlutados, além dos nomes que nós já mencionamos hoje aqui. Nós vamos orar porque nós somos o povo que ora e age, o povo que ora e age e faz a diferença em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, nós queremos exaltar o teu nome mais uma vez nessa manhã, queremos pedir a tua graça, o teu poder, queremos pedir que o Senhor venha visitar cada vida aqui, cada ouvinte, cada pessoa aqui pedindo o teu clamor, pedindo a tua ação. Nós queremos orar pelos pastores, pelo pastor João Batista da Silva, pela pastora Patrícia Tavares, pelo pastor Roberto Maciel, pelo pastor Paulo Menezes, pelo pastor Rogério Rangel, pela pastora Lena Abel. Visita essas pessoas, os teus servos. Pedimos que o Senhor visite agora pronto restabelecimento de saúde do pastor Manassés Brito, do pastor Carlos Bastos. Deus, tu conhece cada vida, cada corpo, cada pessoa. Que o Senhor possa abençoar agora no nome de Jesus, liberando a tua unção de cura sobre cada enfermo. Pai, nós pedimos a tua paz, a tua graça sobre esse caos que tem estado sobre o Rio de Janeiro, esse caos de violência, que a tua igreja, as tuas igrejas, cada igreja em cada área possa se levantar com mãos santas e abençoar cada localidade.
Abençoa os políticos, Pai. Abençoa os teus servos que têm ministrado no meio político, Pai. Abençoa nosso irmão Harold Oliveira, todos os outros que têm se levantado como tua boca nesses locais. Abençoe, Pai, cada ministério aqui representado, as tuas igrejas, o teu povo, Pai, o teu povo que tem se colocado diante do Senhor, os teus projetos de vida sobre cada um desses. Dê que cada um desses te busque e não olhe para pessoas, não olhe para seres humanos, não seja influenciado por pessoas limitadas, seres humanos, passageiros, que cada um desses possa olhar para ti e no nome, na mente de Cristo e no nome de Jesus, possa gerar uma mente fértil, uma mente sadia e uma mente que te sirva. Te pedimos tudo isso no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.